a gente vai treinar, começar a treinar o reptiliano para falar antes do límbico, né? Por que falar antes do límbico? Porque você vai precisar, sempre, você vai precisar de uma razão para comprar qualquer coisa, para tomar uma ação, né? E essa ação, ela vai ter que ser muito boa. Já pro límbico, ele não tem essa necessidade de ter uma razão muito boa. Ele só precisa se emocionar. E aí ele compra. Né? Eu tô com fome. Nossa, mas eu tô morrendo de vontade de comer um sushi. Ah, mas o sushi é caro. Ó, eu tô morrendo de vontade de comer um sushi. Quem é que tá falando? É o límbico. Ah, mas o sushi é caro. Quem é que está falando? É o reptiliano. Agora, quem é que vai martelar a compra? É o límbico. Ah, mas eu mereço. Eu trabalho a semana inteira. Eu mereço. Aí compra. O límbico está falando mais alto. Você não pode deixar que o límbico fale mais alto sempre. Tá? O reptiliano tem que falar. Você tem que aflorar o reptiliano para você tomar decisões mais racionais. Tá? E as suas decisões mais racionais é que vai fazer com que você não contraia tantas dívidas desnecessárias e faça o seu dinheiro sobrar. A maioria das pessoas não é que ganha pouco, não é que tem muita dívida, mas é que não sabe gastar. É que simplesmente gasta desenfreadamente. Você não pode também descartar o límbico, tá, de uma vez por todas. É importante manter o equilíbrio. Porque o límbico, ele é importante para manter as relações com as pessoas. Se você for manter uma relação somente racional com alguém, você não vai se relacionar com ninguém. Essa é a grande verdade. Pessoas extremamente racionais têm dificuldade de relacionamento. São antissociais. Você conhece as pessoas antissociais? Essas pessoas tendem a ser mais racionais. Então, se você já é uma pessoa emotiva, você não tem que virar racional a ponto de eu não vou mais em festa porque eu não vou gastar dinheiro, eu não vou mais comprar presente para ninguém porque eu não vou gastar dinheiro. E aí você vira uma pessoa antissocial, só que aí, ao mesmo tempo, você virou uma pessoa antissocial, você virou uma pessoa altamente racional, mas também virou uma pessoa frustrada, depressiva, sem amigo. Então você precisa saber dosar a quantidade tanto do límbico como do reptiliano. Tá? Os dois eles precisam trabalhar juntos e quando eles trabalham juntos eles são poderosos. Eles são poderosos. E mais à frente eu vou te falar o porquê eles são poderosos. Eu vejo que as pessoas, elas, como eu te falei, elas erram muito em ser muito racional, né? E acabam perdendo essa qualidade de vida, ficando depressivas e não pensando nas outras pessoas, pensando somente em si própria. Então, eu vou passar um exercício que basicamente é o quê? A gente precisa primeiro nos arrumar, eu entendo que a gente tem que olhar para dentro, né, e olhar para as nossas finanças e saber o que está desajustado, porque dificilmente vai ser ajustado por alguém de fora, e sim por nós mesmos. Então a gente precisa olhar para dentro, mas a gente não pode esquecer o que está fora, ok? Existe um conceito que se chama zona de controle e zona de influência. Vamos imaginar dois círculos, tá? Um círculo maior, onde é a zona de influência, e um círculo menor. Tá? Então, tem um pequenininho e o grandão aqui. Esse aqui, pequenininho, é a sua zona de controle. O que é a zona de controle? É onde você está. Você está aqui dentro, na zona de controle. Então, você está na zona de controle, num círculo menor. Existe um círculo maior
que é a zona de influência. Quem está nessa zona de influência? Todo mundo que não é você. Seus filhos, seus amigos, sua empresa, seu trabalho, sua esposa, eles são a zona de influência. Você não consegue controlar as ações de uma pessoa que não está na sua zona de controle. E só você está na sua zona de controle. O que eu quero dizer é que você precisa aprender a dominar as suas emoções e não tentar aprender a dominar as emoções dos outros, tá? Mas aprender a dominar as suas emoções para ter mais controle de tudo que você faz, das suas ações, principalmente nas questões financeiras. Você vai precisar se desviciar de dopamina. Eu falei de dopamina, que dopamina é um pequeno hormônio, né? É o hormônio da felicidade, que falam. Ao longo do dia você vai tendo picos de dopamina. Então, quando você compra, você tem pico de dopamina. Quando você abre uma embalagem, você tem pico de dopamina. Quando você vê um vídeo engraçado pelo celular, você tem pico de dopamina. Então, você precisa aprender a se desviciar da dopamina aos poucos. E como é que faz isso? Se você comprar 4, você começa a comprar 3, depois você começa a comprar 2, e até você comprar 1 e ter o controle total da sua dopamina. Se você passa 5 horas no celular por dia, 8 horas no celular por dia, você tem que começar a reduzir a 7, a 6, a 5, a 4, a 3 horas e o quanto for importante para você. Então você precisa se desviciar de dopamina. E o problema é que quando a gente é viciado em dopamina, tudo que causa dopamina, ou é uma compra, ou é um celular de forma excessiva, ou é comer, quando você não está exposto a essas coisas que te causam a dopamina, você acha que você não é feliz. Você acha que a sua vida não faz sentido e logo você recorre a essas coisas. Então, ficar longe de dopamina é o primeiro passo para você ter um bem-estar pessoal e financeiro. Isso vai influenciar 100% na sua vida financeira. Você vai precisar se preparar para os efeitos colaterais que ficar longe da dopamina pode causar. Ficar triste, infeliz, achar que sua vida não faz sentido, ou até mesmo cair numa depressão. E para isso, eu sugiro que quando você começar a identificar, se você estiver disposto a mudar de fato de vida financeira, e quando você começar a reduzir, a puxar um pouquinho os seus gastos para baixo, a sua dopamina para baixo, é você ficar alerta, identificar se você está tendo algum tipo de controle que está saindo, né, de situação que está saindo do seu controle, e buscar ajuda profissional. Existem pessoas que cortam de tal forma a sua dopamina, porque escutam as pessoas da internet e tudo mais, e acabam ficando doentes e não buscam ajuda de profissional. Então é muito importante a gente ter autoconhecimento, saber até onde pode ir e se for além do que pode ir, com a ajuda de um profissional, tá? de um psicólogo, de um psiquiatra, de um educador financeiro, de até alguém da família, para não ficar na jornada sozinho, porque a jornada de organização financeira, a jornada de autocontrole financeiro, a jornada de reprogramação mental, de sistema límbico, né, de emotivo, de sistema reptiliano, que é o racional, é muito cansativo, exige muita disciplina e muito foco. A gente precisa ter um propósito muito definido para perseguir esse propósito e, de fato, ter sucesso.